Boa noite, queridos, graça e paz, amém? É uma alegria estar aqui com vocês. Antes, vamos nos apresentar. Eu sou o Jefferson da Paula. Eu sou a Paula do Jefferson. Nós somos casados para sempre há 25 anos. Somos pais para toda a vida do Lucas, que tem 24 anos, e o Gabriel, que tem 21. E nós éramos dois que nos tornamos um, o Senhor Jesus. E acertamos o alvo uma única vez. Acertar o alvo uma única vez é um único casamento. Só a morte irá nos separar. O casamento é perfeito? Claro que não. Tem algumas coisinhas? Claro que tem. Igualzinho na casa de vocês. Mas nós entramos num acordo que nada irá nos separar. Só a morte. Nós entramos num acordo que a gente, lá atrás, nós acordamos que nós íamos fazer esse casamento dar certo. E que chegaria até a morte. Mas perfeição não tem. Então é possível para todos nós. Com Cristo Jesus, tudo é possível. Tudo. Amém. Queridos, eu quero desde já agradecer ao pastor Gessé, meu irmão, que não está aqui, sentindo falta dele, mas acredito que não seria diferente comigo, ele deve estar agora, exatamente nesse momento, assistindo. Então, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, boa recuperação. Quero agradecer também minha cunhada Marilda, que fez o contato, nos convidando de forma mais direta, a todos da liderança, o Ministério de Família, dizer que é sempre um prazer, uma alegria, um privilégio poder estar aqui com os amados irmãos. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês o texto que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Vamos ler alguns versículos, depois, até o 24, depois vamos ler 13 e 24, depois vamos ler dois versículos, 30 e 31. Leiamos. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamando Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vamos para o 30.
Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Paizinho Celestial, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Senhor, tome as nossas vidas em Tuas mãos, que possa ser o Senhor a falar aqui, Senhor Deus. Tome as nossas mentes, de cada um de nós que está aqui nesta igreja, a nossa mente, o nosso entendimento cativo em obediência à Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar no nosso coração, na nossa alma, um solo fértil. Para que essa palavra possa ser, Pai, semeada, possa frutificar. E frutos viçosos, Senhor, frutos da época. Porque o fruto da época é mais saboroso, é melhor, e é esse fruto que nós queremos, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, queremos que essa palavra em nossas vidas venha e possamos colher frutos da época, frutos saborosos. Que possa, Senhor Deus, possamos viver essa palavra nas nossas vidas, praticando essa palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente a qual entramos. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Podem assentar-se, queridos. Foi nos proposto nessa noite debruçar sobre o livro A Experiência da Mesa, de David Titus, e assim procederemos. E nós queremos usar esse texto como reflexão, porque esse texto, ele nos traz uma grande oportunidade, um momento muito especial na vida desses dois discípulos. O texto descreve o momento posterior à ressurreição de Cristo, e que eram dois os discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Entendemos que esses discípulos, eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos, assim acreditamos. Viram ele ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e prodígios. Viram ele pregar sermões maravilhosos, mas eles não reconheceram Jesus. E talvez nos perguntamos por que não reconheceram Jesus. O porquê eles não tiveram nesse primeiro contato, sabendo quem era Jesus, porque eles não reconheceram. Acreditamos, entendemos, queridos, que talvez eles tivessem visto Cristo não como o Messias, possivelmente ainda não tinham tido uma experiência mais próxima, eles tinham tido a oportunidade de presenciar os feitos de Jesus, mas não de uma maneira pessoal, tinham vivido uma experiência com Cristo. A incredulidade talvez tenha sido o grande impedimento para que eles reconhecessem a Jesus. Estavam tristes, eles viam Jesus como profeta, mas ainda não conseguiram ter o discernimento e vê-lo como Messias. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, essa referência nos traz algumas reflexões. E podemos perceber e entender que muitos também, em nosso meio, encontram-se numa situação similar a esta. Famílias, pessoas, irmãos em Cristo, família que estão vivendo a igreja, na igreja, convivendo no dia a dia, vendo Deus, Cristo operar maravilhas na vida de tantas pessoas, mas é possível que tenham pessoas em nosso meio que mesmo tendo essa vivência, esse conhecimento, talvez ainda estejam incrédulos quanto àquilo que Cristo pode fazer, quanto àquilo que a presença de Cristo pode nos proporcionar.
Nós, quando entendemos essa perspectiva, aquilo que Cristo pode nos oferecer, nós começamos a ficar até entristecidos, porque percebemos, por vezes, muitas famílias, ainda que na igreja, vivendo dias tão difíceis, turbulência em seu relacionamento, até maiores do que pessoas que estão fora da igreja. Pessoas que conhecem a Cristo, mas talvez nunca tenham tido uma experiência com Cristo verdadeira em suas casas, em seus lares. Muitos não conseguem ver Jesus Cristo como Ele realmente é, como Senhor, como Salvador, como amigo. Ou seja, ainda não o conhecem em sua plenitude. Tiveram a experiência de ver o que Cristo é capaz de fazer, mas não experimentaram isso em sua própria casa. Ainda o veem de forma limitada, não conseguem desfrutar da sua companhia, da sua presença, estão diante de Cristo, porém não usufruem daquilo que a sua presença pode lhe proporcionar. Queridos, estamos no mês da família, o mês de maio, e gostaríamos de trazer com você algumas aplicações nesse texto, com base no livro que lemos. E esse propósito de tratar sobre a mesa como sendo um lugar de construção de relacionamentos, nós queremos trazer como tema, como sugestão nessa noite, construindo relacionamentos profundos. Eu gostaria de chamar a sua reflexão como sendo a mesa um lugar que nós entendemos ser um lugar ideal, propício para desfrutarmos e vivermos experiências profundas. Tive a oportunidade aqui já de apreciar o ambiente que já foi preparado e nos traz essa reflexão, nos traz essa compreensão, esse entendimento do que é esse ambiente, do quanto ele pode gerar e nos trazer compreensões claras, vivências marcantes, profundas. E eu me lembro de muitas coisas que eu pude passar no ambiente de mesa com a minha família. Alguns conheceram aqui o meu pai, então me traz lembranças positivas, algumas engraçadas, mas que marcaram de alguma forma. E eu me lembro que o meu pai, por um período, teve que fazer uma restrição severa alimentar, e ele tinha que comer sempre aquela comida de hospital, sem sal, aquele frango só cozido, né, um pouquinho só de tempero, mas o meu pai sempre gostou muito daquele frangão assado, né? Eu lembro que nas épocas em que minha mãe assava o frango, ela pegava a coxa, e a coxa tinha que ser do meu pai, porque a coxa era o pedaço de honra, e ela sempre ensinava que o melhor pedaço era do patriarca, era do meu pai, afinal ele trabalhava, ele se dedicava, se esforçava tanto, então ele pegava ali a coxa, e com o tempo foi passando, e o meu pai teve que comer agora alguns pedaços de peito de frango, cozido, aquele branco, e ele pegava ali, comia, e eu me recordo uma vez que minha mãe preparou, colocou a mesa, isso num domingo, meu pai trocou de roupa, e foi o primeiro a sentar à mesa, e aquele pedaço estava lá, né, de frango, já preparado para o almoço, e de repente minha mãe chega, e minha mãe sente a falta da coxa do frango. E a cena foi muito interessante, porque eu me deparei com aquela cena, e eu vi o meu pai rapidamente fazendo os movimentos bruscos, e guardando alguma coisa embaixo do tecido que cobria a mesa. E minha mãe virou e falou assim: Santo, chamava ele assim, você pegou a coxa? Não, eu não posso comer, você sabe, Ozira, eu não vou comer esse frango. E ele, com medo dela brigar, foi persistindo nisso. E o meu pai tinha algo muito característico dele, quando ele falava alguma coisa, ou estava escondendo algo, o bigode dele tremia. E minha mãe olhou para ele e falou assim: Santo, teu bigode tremeu. Onde está o frango? E ele viu, ela viu ali o volume, ela levantou o tecido e estava lá o frango. A coxa de frango que ele escondeu embaixo daquele tecido que estava cobrindo a mesa. E aquilo me trouxe à memória uma lembrança muito boa, mas e marcante. E quantas outras coisas nós tivemos oportunidades de poder desfrutar, ambientes que a mesa nos trouxe, situações que marcaram a nossa memória, a nossa vida. Mas hoje nós temos percebido que a família, de uma forma geral, ela tem sofrido um assédio muito grande. A pós-modernidade, ela tem trazido consigo empurrado, impelido a família a sair, a ter que trabalhar, a ter que estudar. E nós percebemos o quanto
existe um movimento para que haja essa desconstrução familiar, o quanto o inimigo ele tem tirado proveito de muitas situações como essa. Ele sabe que a barreira principal para que haja o intento, e a gente vê todo esse assédio, ainda é a família, como sendo a principal barreira para a degradação moral e espiritual da sociedade. Por isso o assédio é grande, porque a família resiste, a família luta. Existem vários projetos para essa ideia de desconstrução familiar, a família nuclear, homem e mulher. Então todas as formas, todas as tratativas, todo tipo de união está querendo ser colocado no mesmo patamar de família, mas não no modelo de Deus, mas no modelo onde a sociedade está tentando de uma forma desconstruir a família nuclear. Eles sabem que famílias fortes tornam sociedades fortes. A família forte formam comunidades cristãs fortes, tornam igrejas fortes. E é por isso que nós precisamos continuar tratando, investindo em família. O principal objetivo do inimigo é o enfraquecimento das famílias. Por isso nós estamos sendo atacados. A sociedade vem exercendo grande influência sobre as famílias. Há um forte sentimento separatista e de insubmissão, onde cada um tem as suas próprias decisões, as suas próprias escolhas. O filho escolhe, faz o que quer. Antigamente os pais escolhiam a melhor escola para os filhos. Agora os pais levam os filhos, e aí, meu filho, você gostou? Você quer estudar aqui? O filho escolhe o que ele quer fazer. Cada um toma as suas próprias decisões, querem fazer as suas próprias escolhas. A vida pós-moderna tem sugado o tempo e a força física do casal e da família. Fortes apelos nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, tem deixado casais alienados quanto aos verdadeiros valores, vivendo de acordo com as opiniões e críticas de outras pessoas. Estão perdendo o referencial do que é a realidade, do que é o ideal. Não entendem ou não conseguem viver ou separar a diferença que existe entre o cenário real e o cenário ideal. E muitas vezes nós ficamos paralisados, sonhando com essa família ideal. E aí nós olhamos para a família ao lado, falamos, aquilo ali é uma família ideal. Olha como eles caminham, olha como eles se comportam, olha como eles são bonitos, mas talvez seja tudo mentira. Quantos Instagrams, né, a gente vai lá ver, nossa Deus, que coisa linda, que viagens maravilhosas, mentira, às vezes é só um cenário, a pessoa não está nem naquele lugar, e nós ficamos, eu queria ter isso. Olha aqui onde eu estou, dentro da minha casa em Bangu. Eu moro em Bangu, gente. Moro ali pertinho da Marilda. Olha só, eu queria estar lá em Nova York. Queria estar na Califórnia. Igualzinha aquela família. Estou com um Belone dentro de casa em Bangu. Gente, às vezes aquilo lá da pessoa é tudo mentira. E a gente paralisa a nossa família sonhando com o ideal. Mas, na verdade, a gente paralisa e não enxerga o real. O que é a nossa família? E aonde está a necessidade das nossas famílias? Se eu ficar buscando um ideal, me comparando com outras famílias, eu não vou olhar para a necessidade do meu esposo, eu não vou olhar para a necessidade do Lucas, a necessidade do Gabriel, porque eu estou esperando e sonhando com o ideal, uma fantasia, uma falácia. Eu tenho a minha realidade, cada família aqui tem a sua realidade. Mas muitas vezes ficamos buscando isso. Há pouco tempo, meu esposo estava vendo um recorte de um podcast com uma atriz, não vou citar o nome da pessoa, e ela falando como o casamento dela era maravilhoso. Nossa, quem ouvia aquilo ali, eu ouvi junto com ele,
Eu falei, meu Deus, esse casamento é melhor do que o nosso, que tem Cristo. Olha, que coisa. Só que uma semana depois ela estava anunciando o divórcio. Uma semana ela estava anunciando o divórcio. Então é muito fácil mentir. E tolos são aqueles que acreditam nessas mentiras. Nós temos uma realidade. Qual é a realidade da nossa família? Qual o processo que a nossa família está vivendo? E com Cristo, nós temos que olhar esse processo e buscar estratégias em Cristo para a gente poder passar. Dessa forma, só a morte irá separar. Só a morte. Cada um aqui tem uma realidade. Mas nós temos o principal, que é Cristo Jesus, que foi a cruz do Calvário no nosso lugar, porque era a gente que tinha que carregar a cruz, era a gente que tinha que levar as chicotadas, aquela coroa de espinho era para mim, era para você. Mas ele se deu em nosso lugar, até porque Cordeiro perfeito, santo, sem mácula nenhuma, ele foi o nosso lugar. Nós temos ele. Eu tenho uma realidade na minha família. Como eu falei aqui, minha família não é perfeita. Vocês têm a realidade na família de vocês. Eu não sei qual o processo que vocês estão passando agora. Mas uma certeza e fé eu tenho. Com Jesus Cristo, nós passamos. O dia mau chega, mas ele vai embora. A adversidade chega, mas ela vai. Ela passa. Agora, aqueles que estão lá apresentando as viagens em mentira, eles não têm o que nós temos. Eles não têm. Só ilusão, mentira e falácia. Mas nós temos Cristo Jesus. A realidade, queridos, é que não existe casamento perfeito, nem família perfeita. Mas existem famílias que decidem buscar o ideal. E esse ideal, a gente sabe que talvez nunca a gente consiga alcançar. Mas a gente busca cada dia viver melhor. A verdade é que muitos sonharam com um príncipe encantado. E descobriu que não era um príncipe, talvez um sapo. Mas é necessário, talvez, encarar a realidade e ir beijando esse sapo até ele se tornar um príncipe na tua vida. Vai profetizando, gente, Amém, sobre querido? o sapo. É príncipe, é príncipe, é príncipe. A gente sonha com muitas coisas, pensando que vai ser um mar de rosas. A gente acha que o amor e o sentimento que nutrimos é suficiente. Na verdade, nós nos casamos para amar. Porque o amor não vem antes do casamento. Você sente, você gosta, você se sente atraído. Mas depois que você casa, que você começa a amar. Que você vai conhecendo, que você vai reconhecendo, encontrando os problemas. A realidade é que existe muito problema. A realidade é que a Paula é a pessoa que mais me aborrece. Sou eu, gente. Essa é a realidade. E eu não vou perguntar para ela, que eu não quero ouvir o que ela tem a dizer. Ah, ele também me aborrece muito. Mas nós decidimos e entendemos, porque estamos juntos e por sermos imperfeitos, eu encontro nela muito mais virtudes que me fazem acreditar que vale a pena continuar investindo. Que eu encontro muitas coisas que são melhores do que os problemas que tem. A realidade é que nós temos defeitos. E quando vemos lá o que está acontecendo nas redes sociais, nós pensamos assim, meu Deus, meu casamento é terrível. E o inimigo está dizendo assim, terrível mesmo. Bom é aquele ator lá, bom é Fábio Júnior. Ele é a Gretchen. Eu fico pensando como são infelizes. Um cara cheio do dinheiro, galã, bonitão, e não conseguiu ter uma mulher com ele até hoje. Eu fico pensando, ele deve ser muito ruim. Boa é a minha esposa, que está comigo até hoje, 25 anos. Amém, queridos? É valorizar o que nós temos, essa é a nossa realidade. Tem coisa boa, Deus deu coisa boa a você.
Essa é a nossa realidade, então procure, invista, porque você vai encontrar. E esse cenário surreal, esse cenário que não existe, está sendo projetado em mim e você. E muitos têm assimilado e começaram a viver uma infelicidade por algo que nem existe. E é sobre isso que nós precisamos entender, que nós precisamos investir em nossos relacionamentos, queridos. Isso é uma atuação do inimigo e essa pós-modernidade, ela está trazendo prejuízos enormes, influenciando os pais e os pais aos filhos, uma vez que agora não tem mais tempo suficiente até mesmo para criar os seus filhos. Amados, a família sempre foi e será um pilar de sustentação para o indivíduo, é um projeto de Deus, cujo objetivo é a formação do homem baseado em seus princípios. É o meio pelo qual Deus usa para cumprir os seus intentos na humanidade. A família sempre fez parte do projeto de Deus na construção da humanidade. Sempre foi um projeto e continua sendo um projeto para ser luz do mundo, para ser diferencial entre as nações, para ser uma casa onde abriga, onde recebe o poder, a glória e a presença de Deus. O mundo precisa olhar para a minha casa e para a sua casa e ver o poder de Deus sendo manifesto. Precisamos ser isso. A falta de tempo, queridos, tem sido um grande desafio em nossos dias. O convívio familiar tem sido afetado profundamente. A mesa, que sempre foi um lugar usado por Deus para a propagação de valores, princípios, afeto, acolhimento, caiu em desuso. E cada vez mais temos percebido o distanciamento familiar. O texto que nós lemos, querido, lá nos versos 30 e 31, o verso 30 traz algo precioso. Quando os discípulos sentam com Jesus, diz que sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças, depois partiu o pão e deu a eles. Aí, os olhos deles foram abertos. Olha que poder extraordinário a mesa trouxe. A mesa é um lugar de revelação da presença de Cristo. A mesa é um lugar onde Cristo ele tem prazer de estar presente. Cristo, ele usou a mesa como meio de instruir, como meio de orientar, como meio de ensinar. E a mesa precisa ser ainda o nosso ambiente no lar, para a propagação, para a demonstração de afeto, para o ensino. A gente precisa resgatar, e eu fiquei muito feliz com a proposta do livro em trazer a nós essa reflexão e esse resgate de voltar à mesa, sendo a mesa um pilar, para que possamos nos reunir como família. A mesa foi o lugar onde Cristo foi revelado, e esse texto permite nos refletir sobre a importância da mesa, como Cristo, e não somente Cristo, mas também os discípulos de Cristo usaram a mesa para isso. Nós recebemos algumas pessoas na nossa casa, não poucas, muitas pessoas. Interessante que elas chegam em casa, tem a sala, mas qual é o lugar que para todo mundo? Na cozinha, e a mesa fica na cozinha, todo mundo na cozinha, a mesa. Ou na mesa do terraço. Ou vamos para o terraço, e vamos lá, preparamos alguma coisa, vamos lá na mesa. Colocamos uma mesa no terraço. E nós ali temos a oportunidade. Mas o que Jesus ele nos ensina sobre a mesa, os momentos à mesa, nas refeições para Jesus eram oportunidades naturais para criar conexões nos corações. Jesus usava a mesa para conectar o coração dele no coração do outro, ele transmitia aquilo que ele tinha no outro. O Cristo ele tinha a oportunidade de transmitir vida ali para as pessoas que estavam próximas. Ele tinha esse poder para poder aquecer as almas, para poder oferecer esperança. Ele se unia à mesa com a consciência de uma preciosidade do outro, da comunhão que o Pai quer te dar também, te oferecer com a presença do próprio Espírito Santo. A mesa é um lugar de consciência de quem somos, do próximo e também de Deus. A mesa nos permite ter essa consciência de quem eu sou, quem é Deus, quem é o meu próximo. A mesa ela tem esse poder de mudar e nos proporcionar isso. E essa proposta do livro em nos trazer essa experiência da mesa, em ter relacionamentos profundos, nós queremos destacar aqui alguns pontos que nós entendemos ser preciosos, ensinamentos que a experiência da mesa pode nos proporcionar. O primeiro que eu quero destacar aqui, que a mesa é um lugar de fortalecer vínculos familiares. Quando nós sentamos à mesa e nós temos o hábito, na correria, os filhos estudando, fazendo estágio, a gente passou a ter dificuldade nesse horário. E aí nós conseguimos encontrar um momento à mesa. Normalmente é segunda-feira, eu trabalho home office,
Mas segunda-feira pela manhã nós sentamos à mesa, agora o Lucas está estudando segunda, aí terça-feira, então a gente está mudando agora para terça-feira, mas é o momento onde as nossas manhãs, nós temos a oportunidade de compartilhar, e aí como é que está a faculdade, como é que foi o final de semana, às vezes sai um para um lado, um vai pregar num lugar, vai ministrar, e a gente senta aí, como é que foi o seu final de semana, e a gente tem a oportunidade de criar conexões, vínculos, de entender como é que está, de poder olhar nos olhos, ali abrimos o coração, ali nós temos a oportunidade de instruir, de corrigir, de trazer temas importantes, e nós criamos conexões. Interessante que passa a ser algo tão natural, que nós levantamos, daqui a pouco levanta um, vem o outro, e a gente já está naquele ambiente, porque cria vínculo, cria conexão. Então a mesa, ela fortalece o vínculo com a nossa família, também com amigos. Porque quando falamos de família, precisamos também entender que existe a nossa família em Cristo, pessoas que serão alcançadas através dos nossos relacionamentos, e a mesa é um lugar excelente, extraordinário para isso. A mesa nos possibilita construir relacionamentos saudáveis uns com os outros, aprendemos, nós rimos, crescemos juntos, desenvolvemos sensos de identidade e comunidade que forma a sociedade. Lá em casa também gostamos muito de comer pizza, por exemplo. E a Paula... Está todo mundo percebendo, né, gente, que a gente come pizza. E chega em casa, vamos pedir a pizza, olha, já vem no carro, pedindo a pizza para chegar rápido e a gente chegar junto com a pizza. E chega a pizza lá, mas quando ia cortar a pizza, o primeiro pedaço, a Paula falava assim, não, deixa o seu pai escolher. Por que a Paula fazia isso? Porque a Paula estava ensinando a eles, olha, a honra precisa ser do pai de vocês. Eles poderiam até, às vezes eu percebia, né, coisas de adolescente, agora estão crescidos, mas às vezes chegavam, vinham aqueles pedaços mais recheados, e a Paula cortava, eu percebia que estava um de olho num pedaço, outro no outro, e eu percebi aquilo, eu falei, não, mas o primeiro pedaço vai ser meu. Aí eu pegava um outro pedaço, só para poder dar a eles, sabe? Mas eles tinham um entendimento de que o primeiro pedaço precisava ser do pai. Mesa é um lugar de ensinar honra também. Princípio da honra. Agora nós percebemos o contrário. Aprendi isso com a minha mãe, a Paula também aprendeu isso, mesmo não sendo uma família cristã. Mas nós vemos hoje, quando chega uma pizza, quem escolhe primeiro nas casas? É o filho. E tem que ser o que ele quer, e se não for o que ele quer, ele não come. E se bobear, joga tudo no chão. Sim ou não? A realidade tem sido diferente, deixamos de ensinar honra. E a mesa precisa ser esse lugar de instrução, de ensinamento. O poder da mesa é tão importante que até o inimigo está usando a mesa, sabia disso? Você quer ter uma noção de uma experiência à mesa? A gente estava conversando. Hoje nós estávamos indo para a igreja e estávamos conversando sobre a mensagem de hoje. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, que tem muitos homens que estão nos bares reunidos à mesa. Estão lá, bebendo, sabe-se lá o que eles estão falando, o que um ao outro está aconselhando, mas eles estão ali, ó, em comunhão. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe da importância. Sabe como Jesus usou a mesa. E o inimigo, ele é imitador. Lá perto da igreja tem um bar. Quando a gente passa, final de semana lá, vários homens àquela mesa, algumas mulheres, e eles estão lá. E muitas vezes dentro da nossa casa, nós não valorizamos o móvel, que é tão importante, porque não é só para decorar a nossa casa, não. Tem uma função, e uma função profética. Eu não vim de um lar cristão, mas eu cresci com toda a minha família à mesa. Meu avô português, o patriarca, sentava, ele tinha o lugar dele. Ninguém sentava naquele lugar. Os filhos respeitavam e as netas, porque nós éramos só netas, não tinham netos. Então eu não vim de um lar cristão, mas eu tive esse ensinamento. Na minha casa, com os meus pais também não eram cristãos.
Meu pai ainda não é. O meu maior sonho é a conversão do meu pai. E eu creio que vai chegar em nome de Jesus. Mas o meu pai, ele sempre teve o lugar dele à mesa. E eu trouxe esse ensinamento para minha casa. E eu ensinava o Lucas e o Gabriel, esse lugar aqui é do seu pai. Aí quando nós fomos para Jericinó, e os adolescentes começaram a frequentar lá em casa, um adolescente sentou aonde, gente? No lugar do meu esposo. Aí o Gabriel, cara, se eu fosse você, levantava daí. Ele, por quê? Por que eu não posso sentar aqui? Pô, essa cadeira é do meu pai. Aí, para fazer graça, ele levantou a cadeira, né? O nome dele está aqui? Eu falei, tá. O nome dele está aí. Ninguém senta nesse lugar. E aí eu expliquei para ele. E esse adolescente, hoje um jovem abençoado, ele entendeu. E ele não cresceu com o pai dele. E ele entendeu ali a importância da honra. Nós abandonamos a cultura da honra. Aonde nós honramos o nosso esposo como mulher, como esposa, como mulher submissa, debaixo da mesma missão que Deus deu para os nossos maridos. Porque não queremos estar além dele, como mais uma mentira que é falada, que o homem não tem valor, que o homem não presta para nada, que nós como mulheres independentes podemos caminhar sozinhas. Eu quero dizer para vocês que eu vim desse lugar, eu vim dessa fala, eu era uma feminista. Talvez você já tenha ouvido falar, meu Deus, por muito tempo deixaram a doutrinação dentro das universidades e não se atentaram ao que estava acontecendo lá. É verdade, porque eu fui doutrinada dentro de uma universidade. E a minha mãe, por não ter um casamento como ela idealizou, ela me criou para ser uma mulher independente, apesar de estarmos à mesa. Então, amados, não adianta estar à mesa sem um propósito. Não adianta você estar à mesa só para uma simples refeição. Tem que ter propósito, tem que ter estratégia. Quando o nosso filho, o Gabriel, a partir dos 14 anos, e eu comecei a falar para o meu esposo, o Gabriel está diferente. O Gabriel está com um olhar diferente. Sabe onde eu percebi? À mesa, almoçando. E eu olhei para ele e falei, tem algo diferente nele. Gabriel, está tudo bem? Tá, mãe. 14 anos. Fez 15, eu não quero mais ir para a igreja. Vocês me obrigam porque eu sou filho do pastor, não quero estar na igreja. Falei, não. A gente te leva para a igreja porque temos uma responsabilidade como pai e mãe. Não porque você é filho do pastor, porque a gente não deve nada para ninguém. Mas para Deus, sim. Porque vai chegar o dia que eu e seu pai vamos estar frente a Deus e Deus vai falar, e aí? Eu entreguei o Gabriel e o Lucas a vocês. Dentre tantos casais, eu olhei para você, Paula, e para o Jefferson, e entreguei Lucas e Gabriel. Sem maldade. A natureza pecaminosa ali, ok, mas sem maldade. O que vocês acrescentaram sobre a vida do Lucas e do Gabriel? E nós ficamos firmes. Você vai para a igreja sim. Tinha domingo que ele não queria levantar para ir para a EBD de jeito nenhum. Meu esposo ia lá no quarto, catava ele, botava ele para o banho, vai. Ai, não, mas tem que respeitar a opinião dele. Não pode forçar ele para ir para a igreja. Mas você não obriga a ir para o colégio? Quando está doente, você não obriga a tomar o medicamento? Porque faz bem, não é verdade?
Por que para vir para a igreja a gente não obriga? A gente respeita. Por quê? Então foi a mesa. E toda a construção com eles, a mesa. A mesa. A mesa é um ambiente profético, amados. É interessante que nesse processo com Gabriel eu tive toda a oportunidade de mostrar o meu carinho e amor por ele. E essa forma em que eu catava era uma forma tão carinhosa, que ele às vezes tentava segurar no colchão, e vinha colchão com perna pro tudo, lençol, vai tomar um banho e vai para a igreja com a gente. Hoje ele agradece por termos feito isso. Mas tem que respeitar, né? Hoje a sociedade diz, tem que ter a privacidade. Aliás, nem entra, pai e mãe vai lá no quarto do filho, filho, com licença, eu posso entrar? Com licença é no meu quarto, porque tem conflito e ele não pode presenciar conflito. Então, desde pequeno, ensinar, aqui não entra, tem que bater na porta do quarto. Aqui é lugar de guerra, de combate. Então, você não pode entrar, mas no quarto deles, tem que entrar a hora que eu quiser. Telefone, tem que ter acesso a hora que eu quiser. Privacidade, você vai ter depois que estiver velho e casado. Mas enquanto estiver aqui, vai ser com carinho de papai e de mamãe. Amém? Sejam carinhosos com os filhos de vocês. Amém, queridos? Demonstrem afeto, carinho. Antes de caminhar como a sociedade diz que a gente tem que caminhar, respeitando, vamos respeitar o que a palavra de Deus fala. É isso que nós temos que fazer. E encaminhar os nossos filhos. Hoje o Gabriel está com 21 anos, graças a Deus está fazendo seminário, final do ano que vem ele termina, porque Deus foi trabalhando na vida dele e falou que queria ele um pastor jovem, um pastor novo. E se a gente tivesse respeitado, como falam, o que seria a vida do Gabriel? Eu sei, nós teríamos enterrado o nosso filho, porque Deus falava, age, age. Porque a sepultura está aberta, age. E nós agimos. Queridos, a mesa é um lugar fantástico. Nos dá a oportunidade de perceber, de demonstrar afeto, acolhimento, olhar nos olhos. A mesa normalmente ela configura esse cenário, onde nós sentamos um de frente para o outro. E temos essa oportunidade de perceber. A mesa é um lugar de ensino. Como foi dito aqui, lugar de ensinar honra. Foi a mesa que Jesus ministrou e ensinou os discípulos sobre a humildade. O conflito entre eles, e agora quem vai estar do lado direito, à esquerda, qual a nossa posição? E Jesus levanta, pega a toalha e lava os pés e demonstra, ensina o que é ser humilde. O ambiente de mesa, Cristo ensina isso. A mesa é um lugar de mudança de destino, queridos. E quando nós falamos de destino, estamos falando exatamente do que passamos com Gabriel. Ali Deus nos deu a oportunidade de ver e ainda perceber e mudar o destino, talvez. E coisas que a gente não percebe, vai passando distante, e a mesa nos proporciona isso. A mesa é um lugar onde aprendemos a assumir as responsabilidades. Falamos aqui de honra, foi dito aqui no início. Citado o texto na primeira carta aos Timóteos, no capítulo 5, verso 8, que vai dizer que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua própria casa, ele é considerado, ele nega a fé, ele é pior do que o não crente. Essa palavra é dita aos filhos, e traz a responsabilidade dos filhos quanto aos pais, porque era uma responsabilidade cristã do filho cuidar dos pais. Então tinha muitas viúvas, e aqui Paulo vai orientando, olha Timóteo, fala às mulheres, o início do capítulo vai falando isso, olha, fala às viúvas, e ele direciona agora os filhos, olha, vocês precisam assumir a responsabilidade no cuidado aos pais de vocês. Então os filhos, não é casa, vira as costas e vai embora, não, o filho também tem responsabilidade de ajudar os pais, de cuidar se necessário for, existe responsabilidade nisso. O verso 4, se nós voltarmos um pouquinho, vai dizer, olha, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, se eles devem, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres. Existe um dever, existe uma responsabilidade. E os filhos têm deveres, têm responsabilidade de demonstrar afeto, carinho, de demonstrar o amor. Nós percebemos, moramos, a nossa igreja, existem muitos idosos no entorno.
E nós vemos tantos idosos lá, às vezes sozinhos, solitários. E às vezes os filhos parecem que não estão nem aí, não se importam, largando os pais de qualquer jeito. Então é uma responsabilidade, e aqui nesse caso especificamente a mulher não tinha o sustento, as viúvas, então era a responsabilidade primária dos filhos e netos cuidar, sustentar financeiramente. Porque fala-se muito, olha, era o dever da igreja, sim, a igreja ajudava, contribuía, assumia o seu papel, mas antes, Timóteo, vê lá se ela tem filho, vê se ela tem netos. Passamos uma situação na igreja, e que uma irmã estava passando por muitas dificuldades, e aí tinha o filho, que tinha condições, ele não estava ajudando, eu chamei e falei, vamos conversar aqui? Ah não, a igreja pode fazer o quê? Eu falei, a igreja pode te orientar a você pagar isso aí. E aí ficou uma situação um pouco constrangedora, eu não tenho, tem muitos filhos, então se reúne com os filhos. E aí eles pagaram uma situação muito difícil que ela estava, constrangedora até. E aí foram lá, pagaram essa cirurgia, e graças a Deus ali a família acabou se unindo para um propósito. Porque cada um está vivendo a sua vida, e como se fosse, não é problema meu, mas existe uma responsabilidade dos filhos para com os pais também. E a gente às vezes não consegue entender isso, mas quando isso é gerado, a mesa, quando a gente ensina o que é a honra, quando a gente valoriza e a gente mostra o quanto nós amamos, o quanto nós cuidamos, e às vezes não geramos isso e queremos colher lá no futuro. Vivemos num cenário tão corrido e não temos tempo para os filhos, mas é tempo de pararmos e investir nesse relacionamento, nesse afeto, honrar filho, e o filho também ser ensinado a honrar os pais. Perdemos a referência de autoridade. A mesa, querido, também é um lugar de sermos alimentados, corpo, alma e espírito. Não só o alimento físico, mas faz bem a alma. Nutre também o nosso espírito. Quantas vezes no ambiente, em casa, a gente começa a falar das coisas de Deus. Eu lembro que eu estava passando um processo, um tempo, e Deus ministrando ao meu coração. Na verdade eu estava num grande conflito, vai para o seminário, não vai para o seminário, e eu falei, eu não quero, eu não vou, e Deus falando assim, vai, e Deus sinalizando, mostrando, eu falei, não, e não vou, e Deus começou a tratar de uma forma tão próxima, que eu já não estava mais conseguindo nem ficar sem chorar. Eu ia trabalhar, eu trabalhava chorando, chegava na empresa com o olho vermelho, acho que todo mundo pensava assim, negão aí está doido, porque ele está dirigindo com o olho vermelho, ele deve querer se matar até. Eu acho que as pessoas olhavam para mim no engarrafamento, e aí quando eu ligava, eu falei, não, eu vou ligar aqui no louvor, e quando eu ligava, o louvor falava de renúncia, de sacrifício, de abrir mão, eu falei, não é possível, o Espírito Santo está pegando no meu pé mesmo, hein? Aí eu me lembro que eu cheguei um dia em casa, amanheci, estava feliz, sábado, e eu fui lá, liguei a televisão, quando eu liguei a televisão, aí pegou, a gente ainda assistia televisão nessa época, né, TV, aí passou lá um momento, um louvor, falei, louvor começou a ministrar o meu coração, e eu duro ainda, não queria demonstrar para a Paula que Deus estava me encurralando para poder ir para o seminário, e aí eu comecei a chorar, a Paula olhou para mim, o que está acontecendo? Eu falei, não é nada não, eu levantei, fui para o quarto, aí está com saudade do seu pai e tudo, e eu falei assim, não Paula, não é nada não, aí peguei, levantei, fui lá, aí liguei o rádio, quando eu liguei o rádio, outro louvor, aí comecei a chorar mesmo, aí não teve jeito, aí todo mundo vendo, e eu fazendo assim, que frustração, a Paula me vendo chorar, aí o meu filho veio, o Lucas, sentou aonde? Aonde? A mesa. A mesa. Aí o Lucas sentou à mesa, e ele olhou, percebeu aquilo ali, a Paula sentou ao meu lado, me deu as mãos, começou a chorar, veio o Lucas rapidinho, deu a mão também, começou a orar com a gente, lugar de Lucas comunhão. Orando por nós, ele deveria ter uns 10 anos. Ali, queridos, nós começamos a sentir e entender a importância desses momentos. Foi um momento extraordinário, a presença de Deus, e aquilo que eu comecei a sentir, a Paula também começou a chorar, e o Lucas olhando assim sem entender, mas percebendo que ele também estava sentindo que existia algo de Deus. A mesa é o lugar da manifestação da presença de Deus. Nós precisamos ter plena consciência, é um lugar de sermos alimentados, corpo, alma e espírito. O próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida. E aqui, até mesmo na própria decoração, tem ali a representação, a autora do livro fala sobre o pão da presença. É entender que a essência de estarmos reunidos é pela presença de Cristo, que Cristo é o nosso alimento, e o próprio Cristo revela, ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Então, queridos, nós precisamos entender que a refeição planejada por Deus para ser colocada à mesa
dos pães da presença representava o próprio Cristo. O pão ao centro tinha essa representação, o pão da vida que nos nutre, traz redenção. É Jesus, o pão da presença. Quando nós estamos à mesa, é entender que Cristo, Ele está presente naquele ambiente. Precisamos trazer a presença de Cristo, queridos, para a nossa mesa. Trazer a presença dEle para a nossa família. Queremos, por vezes, nos alimentar daquilo que entendemos que é bom para nós. Podemos até ter alguns alimentos saudáveis, mas nós precisamos entender que Cristo, Ele é o alimento que sacia e nutre de forma plena. Existem situações que Cristo, Ele vai trazer aquilo que nós necessitamos para mudar e transformar o ambiente. É a presença, é o pão da presença, que deve ser o simbolismo maior da nossa casa, da nossa família. Podemos abrir mão de tantas coisas, mas Cristo precisa ser a figura central da nossa mesa, da nossa casa. Cristo não pode fazer parte, não pode estar distante disso, não pode ser excluído disso. Ele é a razão de estarmos juntos, de estarmos reunidos. Cristo é a figura central, o pão é a representação da presença de Jesus Cristo em nossas vidas, em nossas famílias. Amados, quantas vezes que agora, depois da pandemia, o Beloni está home office, mas ele saía para trabalhar, Lucas e Gabriel saíam para estudar, e eu ficava sozinha em casa e eu ia tomar o meu café da manhã. E eu separava uma cadeira e eu convidava o Senhor Jesus a sentar ali à mesa comigo. Quantas experiências eu tive ali, aquela mesa, junto à Bíblia, lendo a Bíblia, me alimentando do pão da vida, o verbo vivo. E nós dispensamos esse ambiente. À mesa você pode ver Jesus face a face. Você pode viver um Peniel à mesa. Nós temos um Gessel lá na igreja que se chama Peniel. E esse Gessel foi para essa casa porque o pai mora na casa da frente e um casal que congrega conosco moram nos fundos. E o filho pediu ao pai: pai, eu posso trazer o Gessel para cá? Ele pode. O pai passando um momento difícil, perdeu a esposa, sofrendo muito, quase 50 anos de casados. Ele estava em depressão e o Gessel foi para lá. E ele passou a frequentar o Gessel na casa dele. Quando, no dia que ia fazer 1 ano da morte da esposa dele, não era o dia do Gessel. Mas o que os nossos irmãos fizeram? Mudaram o dia do Gessel. Para naquele dia que seria tão difícil, estar com ele. E aquilo selou no coração dele, quando a gente fala lá em Jericinó que nós somos a família MW Jericinó. E sabe o que ele fez? Ele tinha um bar no quintal dele. Ele tirou o bar e o que ele botou nesse lugar, gente? Uma mesa. Ele botou uma mesa. Ele colocou uma mesa. Antes ele chamava os amigos para ir lá beber com ele. Sabe o que ele faz agora? Ele convida a vizinhança para tomar um café com ele. Gente, ele vai batizar agora quinta-feira. Nós temos batismo. Ele já está evangelizando, ele já está trazendo para a mesa. Porque ele entendeu como é poderoso estar junto com Jesus à mesa. Ele chora toda vez que ele fala de Cristo. Foi alcançado. Ele, pastor, na reunião para o batismo, ele falou assim: se o senhor quiser me jogar um copo d'água e me batizar agora, eu estou aceitando, pastor. Eu quero participar da ceia. E com isso, a filha, olhando aquele cuidado, aquele carinho, aquele ambiente, a filha também vai se batizar. O genro que estava desviado se reconciliou. Todos à mesa. O vizinho, que é parente, sobrinho, estava lá à mesa, sentado com ele. Ele falando assim: agora é o meu lugar, onde eu compartilho Cristo. E ele tomando um cafezinho. Agora esse vizinho também quer ser recebido em nossa igreja porque é desviado. Temos 7 pessoas, somente desse Gessel, a partir de uma vida que teve a experiência de receber o cuidado.
a experiência desse ambiente. E é esse ambiente que eu quero finalizar aqui trazendo para você. A mesa também é um ambiente profético. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Repete comigo, a mesa é um ambiente profético. O que é esse ambiente profético? É um ambiente que é gerado quando nos posicionamos para Deus agir, crendo que será o melhor, mesmo que seja contrário à nossa vontade. Porque tem coisas que às vezes a gente não quer, mas é o melhor para nós. Então o ambiente é quando nós nos posicionamos. Senhor, eu não sei mais o que fazer com meu filho, com meu marido, mas eu estou pronto para receber de Ti aquilo que nós precisamos. Senhor, a minha família está vivendo um caos, mas eu creio, Senhor, que Tu pode restaurar e mudar esse lugar. Eu quero falar aqui pelo menos para você de 3 pontos que esse ambiente profético ele pode proporcionar. 3 pontos. Primeiro, edificação. Repete comigo. Edificação. Segundo, exortação. Terceiro, consolação. Esse ambiente, a mesa, sendo um ambiente profético, você deve edificar, exortar e consolar. O que vem a ser essa edificação? Edificar vem no sentido de construir. O que você faz? A mesa, você constrói, você edifica. A mesa, você constrói um ambiente de paz, você constrói um ambiente de renovo, você constrói um ambiente de esperança, um ambiente de graça, um ambiente de manifestação do poder de Deus, um ambiente de transformação, um ambiente de cura, um ambiente de milagre. Você vai transformar, você gera, você cria naquele ambiente um ambiente propício para isso. As pessoas podem até não entender o que está acontecendo, mas você, como um profeta, você tem o poder de profetizar vida e morte. Ouvimos aqui da murmuração. Toda vez que você murmura, você proclama morte. Mas quando você é instrumento de Deus como profeta, você precisa, ainda que o cenário seja adverso, proclamar vida. Você tem o poder de edificar, você tem o poder de construir. Então, no nome de Jesus, se posiciona. Senhor, eu estou pronto para ser um instrumento Teu. E começa a liberar palavras de vida, transformação, cura, libertação, renovo. E eu creio que esse será o ambiente da minha casa, o ambiente da minha família. E eu, como profeta, eu preciso me posicionar. Deus me colocou na minha casa para eu construir um ambiente profético. A minha família, ela requer e ela precisa de mim como profeta de Deus para proclamar vida na minha família. O Senhor está aguardando, Deus está esperando para você. Onde estão os profetas do Senhor, querido? Onde estão os homens de Deus, as mulheres de Deus, para liberar palavras de edificação na sua casa? Não é de murmuração, não é para ficar trazendo descontentamento, não é para ficar fazendo crítica, mas são ministrações. A mesa, a minha família será ministrada, a mesa, a minha família será edificada. Mude o vocabulário, mude o ambiente, comece a liberar palavras de vida. O filho está desobediente, não, eu creio. A obediência está sobre a vida dele. Olha, está rebelde, não tem rebeldia aqui. Eu declaro sobre a vida dele uma família, um filho manso, um filho humilde, um filho obediente. Começa a liberar palavras de vida. O ambiente também é um ambiente de exortação. O que é a exortação? É convidar a se aproximar de Deus, dos princípios da palavra de Deus, dos propósitos de Deus. É onde o filho está distante e você tem a oportunidade de chamar e falar assim: filho, precisamos estar mais juntos, Senhor. Meu marido, tem um tempão que nós não oramos juntos, vamos orar ao Senhor. Vamos reservar esse tempo, nós precisamos estar mais próximos de Deus. Nós temos brigado, nós temos lutado com as nossas forças, mas nós precisamos nos unir. Nós precisamos incentivar um ao outro, exortar, admoestar, no sentido de trazer a presença de Deus para estarmos próximos dEle. Precisamos usar o ambiente da mesa, convidando a nossa família a se aproximar de Deus, a dar testemunhos das coisas maravilhosas de Deus. Olha, o dia está tão difícil, eu vi tantas coisas acontecendo lá fora, as pessoas com dificuldade de comprar, mas nós temos o alimento, Deus nos deu a provisão.
Deus nos deu sustento. Olha, tem coisas difíceis, queríamos estar fazendo tantas coisas, mas o que temos, devemos demonstrar gratidão ao Senhor, porque Deus tem nos sustentado. A nossa casa está aqui, a nossa família, estamos vivendo dias difíceis, mas ainda estamos aqui, e ainda há esperança, e precisamos ser os profetas do Senhor. Aleluia. Precisamos convidar a nossa família a se aproximar do Senhor. Precisamos também consolar. A nossa casa, a mesa, é um ambiente profético para trazermos consolação. Consolar significa inspirar, sabe? Significa animar, encorajar, incentivar. É quando nós estamos à mesa e às vezes ouvimos dos nossos filhos: pai, eu abri mão, eu estava quase passando um concurso, eu tinha certeza que eu ia passar, mas Deus tocou o meu coração. E às vezes eu sinto que as coisas se tornaram mais distantes dos meus sonhos. É poder olhar, pai, eu tenho me dedicado, mas às vezes, sabe, vem os confrontos, a guerra, o conflito na mente. E mesmo tendo consciência do quanto tem se dedicado, e nós como pais temos a oportunidade de falar assim: filho, Deus está tratando com você porque Ele quer que você seja dependente dEle. Eu começo a lançar palavras sobre a vida dele, consolo, mas trazendo palavras de ânimo. No tempo certo as coisas vão se encaixar, porque Deus chamou você para algo diferente. Deus quer trabalhar você, a fé, porque senão Ele deixava você entender e compreender tudo, mas Deus vai te levar a lugares e situações que você ainda não conhece. Mas você precisa exercitar a fé e viver da fé, e entender que Deus vai te direcionar aonde Ele quer. E quando você se colocar de fato nessa posição, você vai ver o extraordinário de Deus acontecendo, e ao tempo certo as coisas vão se encaixar na tua vida, e você vai entender que em tudo há um propósito de Deus, e é o tempo de Deus na sua vida, sabe? E nós conseguimos com isso ser esses que profetizam em casa, que Deus vai usar a mim e a você. Não é esperar a igreja fazer isso, não. Nós precisamos ser os profetas de Deus à mesa da nossa casa. Deus não vai levantar ninguém para ir à nossa casa, somos nós quem Deus vai usar. Nós somos os homens, os profetas, as profetisas, aqueles que vão levantar com voz, Aleluia. com autoridade, Aleluia. para que se cumpra aquilo que Deus, Amém, Jesus. Ele deseja e anseia Amém, Jesus. para a nossa casa. Amém, Jesus. O nosso lar, a nossa mesa, precisa ser um ambiente profético. Nós como profetas temos o poder de proclamar vida, mas também morte. E nós precisamos ouvir aqui. Entendemos que um lugar, hoje aqui que nós estamos recebendo de Deus, em um momento, um tempo de nós nos posicionarmos. E talvez Deus esteja requerendo de você um posicionamento hoje na tua casa, sabe? Chega de fingir que não está vendo. Chega de deixar as coisas seguirem da forma que estão seguindo. E eu não estou falando para quem não é crente, eu estou falando para crente mesmo. Talvez as coisas que estejam ainda fora do lugar na sua casa, é porque Deus ainda está procurando os profetas na sua casa. E talvez você ainda não esteja ouvindo o que Deus está requerendo de você como um profeta do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você começasse a orar e a exercitar o que você já ouviu aqui. Talvez algumas coisas ficaram esquecidas, mas Deus, Ele está trazendo você a um tempo de restauração. E eu creio que a primeira coisa que Ele quer restaurar na sua casa é o altar da adoração, da obediência, o lugar dEle como sendo o centro. A mesa, o pão, ele estava posicionado ao centro, o pão da presença, que simboliza o próprio Cristo. Que seja Cristo o centro da tua vida, da tua casa, da tua família. E eu convido você a falar com Deus. Talvez você tenha que começar agora a liberar palavras de vida. Talvez você tenha agora que mudar a sua fala, mudar o seu vocabulário, mudar as frases, as colocações, para que seja restabelecida a comunhão, e entender que aquilo que você está lançando agora pode mudar o ambiente, porque você entendeu que você é um profeta do Senhor na sua casa.
convido você a fazer essa oração. A Paula vai estar orando. Bote a mão sobre o seu coração. Nós estaremos orando nesse momento. Antes de orar, eu quero falar para uma irmã que está aqui. Você tem falado com Deus, que Deus não tem visto o que você está passando. Deus manda te dizer que Ele tem visto e tem estado ao seu lado. E Ele sabe que o fardo que você está carregando está muito pesado. Então o Senhor Jesus agora está diante de ti falando: filha, troca esse fardo comigo. Porque o meu fardo é leve. Você não precisa estar carregando esse fardo pesado. Então, minha amada, feche seus olhos agora e comece a falar com Jesus. Tome então, Jesus, esse fardo que está pesado. E abra as mãos e recebe o fardo leve de Jesus. Jesus também pede para falar com uma amada, que Ele tem visto sim o que você tem passado. E o quanto está difícil. Mas Ele fala para você se posicionar, para você mudar o seu vocabulário. Porque o que tem saído da sua boca é só palavra de morte. Você já está tão cansada que você só está vendo morte. Mas o Senhor pede para trazer à sua memória a promessa que Ele te fez no passado. E que Ele não esqueceu dessa promessa, e essa promessa ela vai se cumprir. Que é para você mudar o seu vocabulário. Tem morte? Começa a profetizar vida. E você verá a mudança acontecendo. Mas é necessário um posicionamento da sua parte. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, Paizinho Celestial, como nós te amamos. Ah, Jesus, Tu és o nosso melhor amigo. Como nós te amamos. Como nós somos dependentes de Ti. O que seríamos de nós se nós não estivéssemos na Tua presença, se nós não tivéssemos reconhecido o Teu sacrifício na cruz do Calvário? Então, Senhor, neste momento, que o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que habita em nós, possa estar nos conduzindo à Tua vontade, ao Teu querer. Pai, que a correria do dia a dia, quantas pessoas sem tempo, Senhor. Quantas pessoas, Pai, priorizando os seus sonhos pessoais. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir nos confrontar. Nos confronta, Senhor, a voltarmos para o propósito que o Senhor tem. Que o nosso principal ministério é a nossa família. Que o primeiro ministério é uma só carne. Onde a Tua palavra também diz: buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos, Pai, ter uma mudança de mentalidade, Pai. E entendermos que quando buscamos o Teu reino, quando, Pai, a prioridade é a nossa família, quando a prioridade, Pai, são os nossos irmãos, são pessoas, porque o Evangelho é para pessoas. Gera em nós esse amor, Pai, esse amor do acolhimento, Pai. Venha sobre nós com um batismo no amor, de um amor incondicional que é o Teu amor.
Porque quando somos batizados nesse amor, nós mergulhamos. E quando voltamos, estamos diferentes, Senhor. Então venha, Pai, sobre cada um de nós, sobre o nosso pensamento e o nosso entendimento, Pai, nesse batismo. Para que possamos, Senhor, parar de olhar só para as nossas necessidades, como indivíduo, mas olhar para a necessidade do esposo, da esposa, dos filhos, olhar para a necessidade da nossa vizinhança, olhar para a necessidade dos nossos irmãos. Aqui, Pai, os irmãos de Poço de Jacó, que possamos olhar para essa necessidade, Senhor. Que a mesa, Pai, possa ser o lugar desse encontro. O encontro contigo, com a tua palavra, com o verbo vivo, com o pão da vida. Aonde tem mudança, aonde gera vida. Então, Senhor, trabalha no nosso entendimento, trabalha no nosso coração, Senhor Deus. Pai, eu sei que existem muitas famílias aqui vivendo o teu propósito, mas fortalece ainda mais, capacita ainda mais, renova a força dos teus filhos. Aquelas famílias que ainda estão sem saber qual é o teu propósito para elas, Espírito Santo de Deus, vai direcionando, vai mostrando, vai gerando propósito, Senhor, em o nome de Jesus. E como uma única família, a família Poço de Jacó, que eles possam avançar, que eles possam, Pai, abraçar cada alma que o Senhor enviar para este lugar. Em o nome de Jesus. Famílias fortes, vivendo o teu propósito. Em o nome de Jesus. Amém.